Fala galera, chegando aí desse bizonho resultado em São Januário, né? Sei que você do outro lado aí da tela tá pé da vida, para não falar outra coisa, eu também tô, né? A gente que torce pro Vasco não queria tá vendo o time nessa situação. Eu sei que essa derrota de hoje foi uma ducha de água fria, né? A gente imaginava um outro Vasco nesta noite de hoje, um Vasco buscando o jogo, buscando o resultado desde o início, um Vasco organizado, controlando as ações, e o que a gente viu hoje foi o oposto, um time desorganizado, um time apático, um time que não tinha controle de bola, rifava a bola, principalmente no primeiro tempo, e foi envolvido, né, pelo Internacional, que tinha aí jogadores com boa qualidade técnica, né? E o Vasco também errando demais, alguns jogadores aí errando demais aí. E a gente parece até que estava vendo a equipe do primeiro turno, né? Aquela equipe do Barbieri, uma equipe sem total reação, né? O Vasco precisou tomar dois gols, né? Dois gols do Internacional para poder correr atrás, né? Mas muito, meus amigos, na base da valentia, na base daquela necessidade do que propriamente em relação à técnica. Não tinha técnica, não tinha tática, não tinha nada. O Vasco começou a correr, né? Começou a buscar o resultado, depois tomou os dois gols. Isso é fato. E jogar entre aspas, né? Então foi muito mais pela necessidade, né? Foi muito mais pela necessidade do que qualquer condição tática. Enfim, esse Vasco de hoje decepcionou legal o torcedor que compareceu em peso São Januário, foi até o final, e aquela expulsão do Paulinho, diga-se de passagem, foi a gota d'água, né? Foi terrível. Paulinho hoje me parecia um jogador muito nervoso, né? Não sei se o psicológico do Vasco nessa reta final tá meio abalado, né? Tá com a carga de pressão, não sei o que se passa, né? É bom a gente investigar, saber, mas alguns jogadores aí me pareciam nervosos. O Léo Pelé que falhou muito, né? O Paulinho, enfim, foi determinante aquela expulsão para qualquer reação, né? Até acredito que aquela expulsão do Eric Marcos, né? Aquele cartão foi o segundo cartão amarelo que ele tomou. Eu acho que, na minha visão, não merecia, né? O juiz da partida, Luiz Flávio Oliveira, eu acho que foi muito rígido naquele cartão, e o segundo cartão automaticamente tinha que expulsar o jogador. Mas a expulsão do Paulinho foi correta, porque foram duas faltas aí bem fortes, né? E que acabaram culminando aí com a expulsão. Então, galera, tá muito difícil a gente comentar essa partida hoje, porque o Vasco tinha a faca e o queijo na mão, como eu falei ontem, né? Para conseguir esses 3 pontos no São Januário e chegar contra o Goiás lá fora, né? Podendo até pontuar, podendo até empatar e com uma vitória despachar o time goiano. E agora as coisas se inverteram de uma tal maneira que o Vasco vai ter que atuar contra o Goiás, né? Já com o desfalque do Paulinho, sem essa opção do Eric Marcos, e sem saber até se o Rossi e o Marlon Gomes vão voltar, porque eles seguem no departamento médico, sem uma previsão otimista, e a princípio o time vai jogar contra o Goiás com essa pressão emocional, vindo de uma derrota dolorida em casa, e necessitando vencer, não tem outro jeito. A vitória é inegociável, o Vasco vai precisar vencer esse jogo, se quiser pensar aí em permanecer na Série A. Não tem outra história. Domingo, 16 horas, contra o Goiás, o Vasco vai precisar vencer essa partida para compensar essa derrota de hoje. Uma derrota que estava fora dos planos. Um empate por si só já seria um cenário horroroso, né? Eu, inclusive, abrindo um parênteses, é o que eu falei na época daquele jogo contra o São Paulo. Eu vi muito torcedor aí comemorando aquele empate contra o São Paulo, aquele pontinho conseguido. E eu falava na época, esse ponto pode fazer falta mais na frente. E está fazendo falta. Aqueles 2 pontos contra o São Paulo hoje poderiam ainda tornar o Vasco aí fora dessa zona de rebaixamento.
Agora, e é o que eu falo, então eu vejo muito torcedor comemorou aquele empate, comemorou o fato do Vasco ter jogado bem contra o Flamengo. Ok, o Vasco jogou bem, mas no final o que vai contar, galera, é o resultado, né? São os 3 pontos. O Vasco precisa dos 3 pontos. O jogar mal fica até em segundo plano, desde que o Vasco consiga, né, o resultado, a busca dos 3 pontos. E não está conseguindo, jogando bem ou jogando mal, né? Tá complicado, não tá saindo esses 3 pontos, esses gols aí. Hoje a equipe falhou demais na construção de jogadas. A gente viu aí um Vasco totalmente perdido, envolvido pela equipe do Internacional, que soube jogar nos erros do Vasco, né? E, diga-se de passagem, só não saiu do primeiro tempo com mais gols, porque o Valência lá, né, perdeu alguns gols incríveis, né? E no segundo tempo também, o Valência perdeu aí umas 2 possibilidades cara a cara, né? E outros jogadores também. Então, o Vasco saiu no lucro de voltar para esse segundo tempo por 1-0. E no segundo tempo, quando tomou aquele 2-0, poderia ter tomado outros. A sorte que não tomou, aí o Vasco conseguiu encontrar aquele gol através do Alex Teixeira, mas é o que eu falei, muito mais naquela base da entrega, da valentia, né? Jogando aí na base do chuveirinho, do que qualquer qualidade técnica envolvida. E tinha aí até condições, a gente via já o Internacional já um pouco cansado, os jogadores que entraram não estavam dando muita conta, né? E o Vasco tinha até condições de empatar, mas se empatasse, é o que eu digo, foi mais na base da entrega. E aí o que aconteceu? Para resumir essa situação toda, aquela expulsão do Paulinho, né? Foi aí uma ducha de água geladíssima, né? Então colocou tudo a perder e aí depois vem a outra expulsão e aí, meus amigos, a vaca já tinha ido pro brejo. O Medel no final do jogo, aquele retrato do Medel lá, cabisbaixo, jogado depois ali da trave do gol, foi o retrato do Vasco nesse jogo de hoje. Infelizmente, galera, o Vasco deu muito mole, né? São 3 pontos que vão fazer falta, né? E na altura do campeonato, você perder em casa é retrocesso, é suicídio. O Vasco, infelizmente, né, não soube valorizar o fator casa nesse dia de hoje. Infelizmente, o Ramon vai ter muito trabalho pela frente aí nesses dias que antecedem o jogo contra o Goiás. Não sei se vai fazer aí alterações no sistema defensivo que falhou demais, né? Vai ter que ver essa situação do Marlon e do Rossi, né? Porque estão fazendo falta. E outra coisa, né, galera? Mais uma vez, pode parecer repetitivo eu estar falando isso, mas mais uma vez a gente olhava para o banco de reservas e não tinha jogadores com qualidade suficiente para mudar o panorama da partida. Mais uma vez ficou comprovada aí a chancela do departamento de futebol do Vasco, que não soube montar essa equipe, né? Fez uma equipe pensando muito mais nos 11 jogadores ali em campo do que no banco de reservas. O Vasco não tem um banco de reservas decente. O cara olhe para o banco e coloca aquela peça que possa mudar o ritmo da partida. Infelizmente, hoje esse é o retrato do Vasco. É um time que precisa de ser conduzido pelo talento, né, individual de alguns jogadores, e quando esses jogadores não produzem, caso do Payet hoje, do Paulinho, até do Verratti, enfim, quando esses jogadores não produzem, acontece isso que aconteceu. Então o Vasco hoje vive do lampejo, né, de individual de alguns jogadores e infelizmente não tem opções no banco que possa aí mudar e reverter o panorama de uma partida. Agora não adianta a gente ficar chorando sobre leite derramado, arregaçar as mangas, é continuar acreditando aí e tentar buscar nesses 2 jogos fora aí 6 pontos. Não tem outra história. É o Vasco ganhar o jogo contra o Goiás e o Vasco ganhar aí o jogo contra o Cuiabá. Conseguindo esses 6 pontos aí, a gente pode voltar aí a ter uma esperança mais viva na luta pela permanência na Série A. Antes eu estava gravando esse vídeo, o Santos, por exemplo, estava ganhando o jogo aí do Curitiba, estava 1-0, não sei o resultado, mas se o Santos conseguir essa vitória, o Santos sai da zona de rebaixamento, já coloca aí, né,
3 pontos de diferença para o Vasco. Então é uma situação chata, né? Por isso que eu digo, não, o Vasco tem que fazer prevalecer o fator casa. Não pode dar esses moles. Galera, tô indo porque a cabeça tá quente ainda. Amanhã a gente tá de volta aí. Se você gostou dessa opinião aí, dessa análise, me segue aí no YouTube, dê essa curtida, segue no Instagram também, no Detetive Vasco, e vamos juntos aí interagir. Comente aí o que você achou desse terrível resultado aí de 2 para o Internacional, 1 para o Vasco. Até lá, galera!